Olha, o governo brasileiro é uma máquina gigantesca, né? Com um monte de tarefas, desde cuidar dos postos de saúde até construir rodovias. Mas como é que tudo isso se organiza para funcionar? Parece um quebra-cabeça enorme, mas existe uma lógica por trás. E é essa lógica que a gente vai desvendar agora. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que essa máquina imensa se arruma para dar conta de tudo? Saúde e infraestrutura é coisa pra caramba. Pode parecer super complexo, mas no fundo a resposta se resume a duas estratégias. Duas estratégias-chave que definem o sistema todinho. Basicamente, a lógica é até que simples. Pensa só, o Estado tem duas opções para resolver uma tarefa. Ele pode fazer a coisa dentro de casa, usando a própria equipe, ou pode, digamos, criar uma estrutura nova fora de casa só para cuidar daquele assunto. Bora entender como isso funciona na prática. É isso aí. Para executar um serviço, o governo pode, por um lado, criar uma divisão interna que responde direto para ele. Ou, por outro lado, ele pode fundar uma entidade completamente nova com vida própria, sabe? E olha, cada um desses caminhos tem um nome específico e consequências bem diferentes. Então, a primeira estratégia se chama desconcentração. E a palavra que a gente tem que guardar aqui é interna. Pensa assim, é como se o Estado fosse uma empresa gigante que resolve criar seus próprios departamentos especializados. Tudo acontece ali, debaixo do mesmo teto, sabe? Tudo dentro da mesma pessoa jurídica. Já a segunda estratégia é a descentralização. Aqui a coisa muda de figura. O Estado não cria um departamento, ele transfere a tarefa para uma entidade totalmente nova, com CNPJ próprio e tudo. Ou seja, ele cria outra pessoa jurídica só para executar aquele serviço. E essa pequena diferença? Ela muda absolutamente tudo. E é aqui nesse quadro que a diferença fica escancarada. Olha só, na desconcentração, essa distribuição interna cria o que a gente chama de órgãos. Pensa nos ministérios, por exemplo. E a relação é de hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já na descentralização, o que se cria é uma entidade nova. E aí não tem hierarquia. A relação é de vinculação. É um controle sim, mas um controle mais de longe. Para ajudar a visualizar, vamos imaginar uma empresa bem grande. Os departamentos dela, financeiro, RH, marketing, todos eles são parte da mesma empresa, certo? Todos respondem para a mesma presidência. Isso, gente, é a desconcentração. São só divisões internas para organizar a casa. Agora, e se essa mesma empresa resolve criar uma outra empresa, sei lá, a Logística SA, para cuidar só das entregas? Bom, aí a gente está falando de descentralização. Essa empresa nova é separada, tem sua própria gestão, mas claro, ela continua ligada à empresa-mãe. Faz sentido, né? Ok, então esses dois processos, desconcentrar e descentralizar, acabam criando coisas diferentes, os órgãos e as entidades. E agora a gente vai ver quais são os resultados práticos dessa escolha. Até a própria lei dá uma ajuda para a gente entender o que é um órgão. A lei diz que é uma unidade de atuação. Ou seja, não é uma pessoa no sentido jurídico. É só uma parte de uma estrutura maior. Um centro de competências, uma repartição. Então vamos resumir as características de um órgão. Primeiro, ele é criado pela desconcentração. Segundo, e muito importante, ele não tem personalidade jurídica própria e, por consequência, também não tem patrimônio próprio. Um órgão não pode, por exemplo, chegar e assinar um contrato em nome dele. É como se fosse o braço ou a perna, mas não o corpo inteiro. E um exemplo clássico disso, o Ministério da Saúde. Ele é uma parte super importante do governo, da União, mas ele não é uma entidade separada. Legalmente, quem responde por tudo que o Ministério faz é a própria União. Por isso, o Ministério da Saúde é um órgão. E as entidades? Com as entidades a história é completamente diferente. Elas nascem da descentralização. Elas têm personalidade jurídica, ou seja, têm CNPJ, têm patrimônio próprio e podem sim assinar contratos. A analogia aqui é perfeita. São como filhos que já saíram de casa. Têm vida própria, mas ainda mantêm um vínculo com os pais, que, nesse caso, é o Estado. Beleza? Agora que a gente já entendeu as peças separadas, órgãos de um lado, entidades do outro, chegou a hora de montar esse quebra-cabeça. Vamos ver o mapa completo da administração pública aqui no Brasil. Olha só esse mapa. A estrutura toda se divide em duas grandes partes. De um lado temos a administração direta. É o núcleo duro do governo, sabe? União, estados, Distrito Federal, municípios. Do outro lado a gente tem a administração indireta.
Ela é formada por aquelas entidades separadas que o governo cria para tarefas bem específicas. Um exemplo clássico é o INSS, que é uma autarquia. E agora vem a grande conexão, presta atenção. A administração direta, que é o coração do governo, usa a desconcentração para se organizar por dentro. É assim que ela cria seus órgãos, como os ministérios e as secretarias. Isso serve para manter as funções mais essenciais sob um controle hierárquico bem direto. E quando o assunto são tarefas que precisam de mais agilidade, de uma especialização técnica ou de uma gestão mais flexível, aí ela usa a descentralização. É com ela que o governo dá vida a todas aquelas entidades da administração indireta, ou seja, é uma ferramenta para usar dentro de casa e outra para usar fora de casa. Simples assim. Bom, estamos chegando na reta final, então vamos só garantir que os pontos mais importantes ficaram bem claros, né? Esse é o resumo para não esquecer mais. Eu sei, são vários termos com nomes parecidos. Mas a lógica por trás de tudo isso é bem simples, de verdade. Então vamos simplificar tudo numa última vez na diferença mais básica de todas, aquela que é impossível de esquecer. Olha, se for para guardar uma única coisa de toda essa nossa conversa, que seja isso aqui. Desconcentração cria órgãos. Pensa neles como partes do corpo do Estado, e por isso existe hierarquia. Já a descentralização cria entidades, que são corpos separados. E justamente por serem separados, não há hierarquia, só existe um controle, uma supervisão. É essa a diferença crucial. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Com essa estrutura toda, essa divisão entre órgãos e entidades, com hierarquia de um lado e só controle do outro, será que a máquina do Estado fica mais eficiente, mais ágil? Ou será que tudo isso acaba criando, na verdade, mais e mais camadas de burocracia? Fica aí uma ótima pergunta para a gente continuar pensando a respeito.